Amém, irmãos. Graça, misericórdia e paz. A gente vai entrar hoje no capítulo 11 do Evangelho do Reino. Capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até o 19. Primeira parte do capítulo. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém. Até o versículo 19, primeira parte. Pai, nós te rogamos, tem misericórdia de nós, Senhor, nos dá entendimento de compreender, Senhor, e aplicar a tua palavra aos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o capítulo 11 de Mateus, a gente temos que pontuar algumas coisas. A gente leu a primeira parte aqui, que fala principalmente sobre a pessoa de João Batista, seu ministério, o ministério de João e de Jesus, né? Se você vê, o número 2 na Bíblia, ele significa testemunho, sabe? A gente tem Moisés e Elias, né? A gente tem Moisés e Elias foram mandados como testemunho do Senhor. Não. Moisés e Arão foi mandado ao Egito para testemunhar acerca do Senhor. Elias e Eliseu, né? Foram os profetas que profetizaram para a nação de Israel. Nós temos lá no livro de Apocalipse, né, profetizado que 2 testemunhas profetizarão por 1000, pelo período da grande tribulação, né, 1200 e tantos dias. Nós temos Jesus e João Batista, né? E Jesus e João Batista, eles eram uma figura, sabe? Não, Elias e Eliseu é a figura de Jesus e João Batista. Elias, como a figura de João Batista, né? Foi profetizado que João Batista viria no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Fazer um povo disposto, né? Para servir ao Senhor. E Jesus
no poder de Eliseu, né? Jesus é o verdadeiro Eliseu. Elias era aquele que combateu contra a impiedade de Acabe, sabe? Acabe, o rei mais cruel, assim. Teve Manassés também, mas ímpio igual Acabe, meu Deus, foram poucos. Aquela mulher dele, Jezabel, foi um desastre, sabe? Uma idólatra. Acabe foi um rei muito perverso, mas ele não era perverso, ele era existe o perverso covarde. Acabe era perverso porque ele era covarde. Um cara rendido à sua mulher, um cara que compactuava, sabe? Um homem que não amava o Senhor, sabe, de coração. E um homem que dissimulava arrependimento, sabe? Um dia ele arrependia, o Senhor, vou ter misericórdia de ti, Acabe. Aí outro dia ele já estava aprontando as dele com Jezabel de novo. Aí o Senhor, rapaz, eu vou ter que dar um jeito em tu. E Elias era essa pessoa que estava lá para combater Acabe com a sua maldade. E Elias foi esse homem que profetizou e não choveu por 3 anos e meio, não foi? 3 anos. E Elias foi aquele que passou os profetas de Baal a fio de espada. Elias foi aquele que orou e choveu. Elias foi aquele homem que fez coisas, né? Que matou aqueles soldados, o capitão e seus 50, né? 3 vezes. Na terceira não teve misericórdia. O capitão e seus 50 se renderam e ele teve misericórdia. O rei mandou ir um capitão de 50 buscar Elias. E Elias estava no monte e o capitão e seus 50 chegaram para Elias e falaram assim: homem de Deus, desce daí. E Elias falou: se eu sou homem de Deus, desça do fogo do céu e queime a ti e teus 50. Desceu o fogo do céu, queimou ele e os 50. Depois veio de novo outro capitão de 50 e aconteceu a mesma coisa. No terceiro, o capitão de 50 já veio prostrado falando: tem misericórdia da minha vida e da vida desses 50. Estou aqui só cumprindo ordem. E aí Elias desceu e foi lá ver o rei. Elias foi esse homem, um homem sozinho, como João, andando pelo deserto, vestido rusticamente, de pele de um homem solitário, sabe? Aquele que foi para o Monte Horebe lá orar sozinho com Deus. Sabe? Elias foi esse. João Batista, ele veio, teve uma vida parecida, uma vida solitária, sabe? Uma vida uma vida solitária como a vida de Elias. João Batista, ele viveu assim, sozinho, sabe? Com seus discípulos ali. Porque Elias, ele é um testemunho da lei, cara. A lei não é moleza, não. Sabe? Ninguém gosta de quem fala a verdade nessa terra, não, meu amigo. Elias, ele veio com a verdade da lei. Mas Eliseu, tendo como sendo uma figura de Cristo, ele era aquele que comia com pecador, que se juntava, sabe, irmãos, com 100 discípulos de profeta num lugar, orava e o Senhor multiplicava pão, fazia panelão de sopa para o povo, sabe? E andava com os discípulos, o pessoal gostava dele. Ele curou estrangeiros, sabe, Naamã, da sua lepra. Eliseu foi esse homem que teve misericórdia, sabe, de reis complicados também. Eliseu foi aquele que estendeu uma mesa a seus inimigos, como diz o Salmo 23, sabe? Vieram, né, os sírios. O rei da Síria mandou um exército contra Eliseu. Se eu estiver errado aqui, os irmãos corrijam, né? Ou foi a Síria. Mandou lá um exército porque Eliseu estava denunciando todos os planos do rei da Síria contra Israel.
Tudo que o rei da Síria planejava, Eliseu, com seu entendimento espiritual, né, a revelação do Espírito, ia lá o rei de Israel e falava, o rei da Síria vai fazer isso e aquilo. E aí o rei da Síria descobriu que era Eliseu que tinha esse discernimento do Espírito para denunciar seus planos e mandou lá um exército lá buscar Eliseu. Aí foi nesse episódio que o discípulo dele viu os carros e exércitos, né, os cavalos e cavaleiros rodeando a casa de Eliseu. E Eliseu pediu para o Senhor abrir os olhos daquele jovem. E quando o Senhor abriu os olhos, ele viu as carruagens de fogo, né? Aí ele falou, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Amém. E aí o Senhor cegou aquele soldado da Síria e ele saiu. Perguntaram cadê Eliseu, Eliseu falou, vamos ali que eu vou levar vocês até ele. Aí levou eles até o meio daquela cidade. E essa é uma das passagens mais bonitas da história de Eliseu. Levou ele para o meio de Samaria, se eu não me engano. E quando o rei de Israel viu aquele exército, falou assim, Eliseu, vamos passar esse exército aí a fio de espada? O Senhor os entregou na nossa mão. Eliseu falou assim, tu deixa para tu matar quem tu conquista pela tua espada e pela tua flecha, teu arco e flecha. Mas eles aqui a gente vai estender uma mesa para eles, um banquete. Se cumpre, né? Põe perante mim uma mesa perante os meus inimigos, né? Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ali Eliseu estendeu um banquete para os seus inimigos, todo mundo comeu, bebeu. Eliseu mandou todo mundo ir em paz. E aí nunca mais teve guerra. Porque Eliseu, ele é a graça. Elias é o juízo. Mas Eliseu é a graça e a verdade. Eliseu, ele é uma figura de Cristo. Então esses dois é o testemunho, né? O testemunho do juízo e o testemunho da graça de Deus. Elias e Eliseu. E João Batista e Cristo são esses dois. Essa realidade desses dois. E João Batista, a gente vai ver aqui que João Batista não entende isso de início. E esse capítulo, essa primeira parte do capítulo, Jesus se dedica a falar do seu precursor, sabe, de quem ele era, do que ele veio fazer. Mas é importante pontuar aqui o versículo 1 do capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Importante a gente pontuar aqui que aqui no versículo 1 do capítulo 11 se encerra o segundo discurso do Senhor, e se inicia o terceiro discurso, que aqui é onde se vê o reino em mistério, né? O segundo discurso fala do chamado aos filhos do reino, o Senhor falando com muita clareza e objetividade do que o Senhor exige daquele que quer seguir após si e herdar a herança do reino, ser um discípulo, ser um rei e sacerdote, sabe, no seu reino milenar, de ser alguém que vai reinar com Cristo, de ser um discípulo de Cristo. O Senhor fala tudo aqui no capítulo 10. É o capítulo onde a gente vê o auge do segundo discurso. Já o terceiro discurso, a gente vai ver aqui falando do reino em mistério. No capítulo 13 de Mateus, a gente vai ver o Senhor falando, explicando o que é o reino dos céus em parábolas. Como é que funciona a dinâmica do reino. E aqui no capítulo 11, ele começa falando dele, João Batista. Então, versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Muitos não entendem esse texto aqui, mas o que o Senhor está falando
é que João, como qualquer ser humano, ele estava contrariado naquela cela. Como é que o Messias está lá fora, operando sinais e prodígios, e eu estou aqui? Será que tem milagre, tem bênção para todo mundo? Só não tem para mim, eu não vou sair daqui não. E o Senhor, João, ele duvidou pelo momento nisso aí, sabe? João não pecou aqui não, viu pessoal? Aqui. Não estou dizendo que João pecou não, pessoal do YouTube. Eu estou dizendo é que João, ele é um ser humano, como eu e você. No momento que a gente se vê num aperto, a gente olha para o céu e diz, né? Senhor, Deus meu, por que me desamparaste, né? Mas Jesus responde à pergunta de João. Já João pergunta, vamos esperar, és tu ou vamos esperar outro? Porque o Messias tem que me libertar, né? Aí Jesus respondendo disse, sim, João, eu sou, porque eu aqui carrego os sinais que autenticam a vinda do Messias. Eu faço curar, eu faço cegos ver, os coxos andar, purifico o leproso, faço surdo ouvir, anuncio o evangelho aos pobres, ressuscito mortos. Eu tenho os sinais, eu sou. Mas eu não vou te soltar não. Porque quando Eliseu assumiu o ministério, Elias foi arrebatado ao céu, não foi? Uma carruagem de fogo. Não foi, irmão Antônio? Elias foi arrebatado ao céu com uma carruagem de fogo. Mas também o Senhor pode mandar uma espada também. Para a carruagem de fogo pode vir também em meio de uma espada. Para arrancar nossa cabeça também. Não muda nada. É? Tá certo que Elias não passou pela morte. Elias, ele foi arrebatado. É? A Bíblia fala que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Então ele foi transformado. Assim como Enoque. Ele não foi com essa carne repoude para lá, né? Mas a carruagem de fogo também pode vir por meio de uma espada, viu, irmãos? Não sou eu que decido. Eu desejo que os irmãos morram com 100 anos, ou se não sejam arrebatados para a glória de Deus. Mas a gente está dizendo aqui uma circunstância. O Senhor pode enviar uma perseguição e a nossa carruagem de fogo pode vir por meio de uma espada. E foi a carruagem que chegou para João. E o Senhor fala, olha, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Porque é necessário que o primeiro, João como representante dos profetas, desse lugar ao segundo, né? Que é Jesus representando o Novo Testamento, a nova aliança, né? Que ia ser firmada no seu sangue. Então João, ele representa os profetas, o fim dos profetas. João era um profeta. E João tinha essa comissão, preparar o caminho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Viu, irmãos? O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, é que bem-aventurado é aquele que mesmo diante da prisão, do sofrimento, não se escandalizar com o Senhor, né? O que é que o Senhor diz, viu, irmãos? Para dar aquele solo que logo brota, a semente cai em cima de pedra, logo brota, mas quando vem o sol, mata aquela planta. Ele fala aqueles que quando vem a perseguição se escandaliza, olha. Sabe? O Senhor fala no capítulo 13 de Mateus. Esses que se escandalizam com a perseguição são os que quando vem a perseguição por causa do evangelho sai fora. E o Senhor está dizendo para João Batista, ó, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Eu posso curar aqui quantos leprosos eu quiser, quantos cegos eu quiser, quantos mortos eu quiser ressuscitar, mas se eu não quiser lhe livrar, não vou lhe livrar, porque tudo tem, né? Tudo tem um propósito. Eu não vou lhe livrar, João.
da cadeia. E João entendeu isso. Agora ele vai no versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Agora Jesus vai falar acerca de quem é João, do que ele veio fazer. Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. O anjo aqui no original é mensageiro. Manda o meu mensageiro. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista... Não, tá bom aqui, até aqui, para a gente pontuar o que o Senhor quer dizer aqui. Então aqui o Senhor está dizendo acerca do ministério de João, da pessoa dele. João, ele era como Elias, um representante da lei, né? Moisés, ele representa o legislador, né? Aquele que promulga a lei. E Elias, ele é um representante dos profetas, sabe? E João Batista, ele era uma figura, ele era a realidade da pessoa de Elias, que vinha preparar o caminho para o Senhor. E ele veio como um profeta, sabe, irmãos? Um profeta, ele é alguém que ele fala a verdade num mundo que odeia a verdade. E por isso ele sofre perseguição e até morte. E por isso ele é rejeitado. Por isso ele é desprezado pelos homens, colocado à parte. Não há lugar para ele nesse mundo. Por isso que ele anda do jeito que o Senhor está dizendo aqui, sabe? Ele anda rusticamente vestido. E ele anda pelos desertos. Eu já falei aqui que João Batista era um sacerdote. Ele devia estar servindo no templo. Mas como ele foi alguém comissionado pelo Senhor para preparar o caminho para o Senhor Jesus, ele começou seu ministério no deserto, porque o templo era onde habitava toda a religiosidade, sabe? Sabe, irmão? Sabe por que o Senhor diz? Até agora o reino do céu sofre violência por causa disso. Os fariseus e saduceus sentados na cadeira de Moisés, nem eles entravam no reino e nem deixavam ninguém entrar. Por isso que João já começou lá no deserto, porque não tinha lugar para João Batista ali no templo. Se o Senhor não tinha lugar lá, não tinha lugar para João lá também. Se a política mundana já estava lá dentro, também João Batista não tinha lugar para ele lá. Então, João Batista trabalhava no deserto, vestido mesmo, não é com as roupas de pérolas e ouro dos sacerdotes, não, era roupa mesmo, rústica, pele de camelo e só. Até a dieta dele era selecionada, era mel e gafanhoto. Mel e gafanhoto. Muitos dizem que não é verdade, não. Ai, 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 Jesus, esses que ficam duvidando da palavra. Eles acham que no deserto tinha picanha, Antônio, para João comer lá. Não, se a palavra diz é mel silvestre e gafanhoto, meu irmão, é mel e gafanhoto mesmo, porque o negócio era brabo mesmo. Era o que tinha. O deserto não tem banquete, não. Tem nada. O banquete do deserto é só a presença de Deus mesmo, na carne quebrantada. Então, fala assim, porque é este quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que prepara diante de ti o teu caminho. O Senhor está dizendo aqui que a vida de João foi um cumprimento de uma profecia. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Eu queria explicar isso aqui, sabe? Eu queria explicar isso aqui porque ontem eu preguei sobre isso. Os profetas, eles tinham essa característica de chegar com a verdade, sabe? Muitas vezes eles eram mortos. Eles chegavam para os reis e eles falavam, igual o Natan falou para Davi. O profeta falou para Davi que ele adulterou e que era ele, aquele homem da história, que roubou a ovelhinha do camarada e matou. E Davi aceitou, mas nem sempre era desse jeito, sabe? Se você chegasse com a verdade para um rei, você era morto, preso. Mas no Novo Testamento, no reino dos céus, a realidade nossa aqui, o Senhor disse que o maior, ele chegue com a graça, ele pegue uma bacia, uma toalha e vai lavar o pé do irmão. É muito diferente a gente chegar com a chibatada. Por isso que o menor no reino dos céus é aquele que lava os pés, né? E ele é o maior do que João Batista, porque João Batista, por mais que fosse o maior dos profetas, ele participava da antiga aliança, né? Nós participamos da nova aliança. O menor dentre nós é maior do que João Batista, porque o menor dentre nós é aquele que se rebaixa, que se humilha, que lava os pés dos irmãos, sabe? Aguenta o chulé, vai podre, mas com graça ele trata o pecado do irmão, porque lavar os pés é tratar o pecado, viu, irmão? João, não é lavar os pés, não é do jeito que João fez com Herodes, não, de falar que ele estava ficando com a mulher do irmão dele e isso aí era ilícito. Não era assim, não. Lavar os pés é o jeito, é a receita da graça, como diz o pastor Glenn. É a receita da graça para que o pecador se arrependa e se volte para Deus. Quando o irmão lava os pés do irmão. Os pés sujos por causa do pó desse mundo, da lama desse mundo. Por isso que o menor é maior do que João. Porque já é de uma nova aliança e é aquele humilde, né? E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. O que estava acontecendo aqui era isso. O reino dos céus, prefigurado pela nação de Israel, estava tomada pela política, sabe? É profetizado lá em Isaías, sabe? Preceito sobre preceito, leis, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a tradição tomou conta da realidade espiritual do povo de Deus. Por isso que faziam-se violência, porque ele não queria deixar entrar no reino, não. Quem queria se apoderar do reino era mesmo resistindo, passando por cima de tudo isso aí, de toda a lama. Como João Batista no deserto. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Por isso que ele é o último dos profetas. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho bonito essa palavra, sabe, irmãos? Esse versículo 14 e o 15. Eu aprendi isso aqui com Jesus. Tudo que você for falar para um irmão, para a igreja, eu sofreria muito menos se eu tivesse aprendido isso aqui mais cedo. Essa palavra aqui, quem está falando isso aqui é Jesus, que tinha a plenitude do Espírito. Não sou eu, não. Eu, misericórdia. Eu só tenho um pouquinho, meu irmão. E acabou esse pouquinho, eu já estou tonto. Já estou tonto já. Mas Jesus tinha porção completa, ilimitada do Espírito. As palavras dele eram cheias de poder e autoridade. Mas ele falou, olhou para os discípulos dele e falou assim, ó, se quereis dar crédito. Por que será, né, meu irmão? Porque crente é bicho teimoso.
Não é não, meu irmão? Não, mas tá dizendo aqui que não é desse jeito. Jesus está errado. Aí Jesus, para resolver o problema, ele disse logo, ó, se vocês quiserem, dá crédito. Se vocês não quiserem, amém, meu irmão. Siga seu caminho em paz. Só não venha tirar meu juízo aqui com discussão, com negócio de teimosia, com conversa fiada. Tá entendendo? É igual eu citei ontem numa pregação, eu cheguei para um rapaz que tinha acabado de sair da cadeia e lá ele ouviu que o rei Asa, aquele rei da nação de Judá, reino do sul, o rei Asa, que foi um rei fiel durante toda a sua vida, mas no final da sua vida ele pisou na bola e adoeceu dos pés, viu, meu irmão? Ele adoeceu dos pés e morreu. O profeta foi lá denunciar um pecado dele, ele puniu o profeta, açoitou o povo, e aí ele adoeceu dos pés e morreu. Ele disse que Asa perdeu a salvação por pouco. Eu falei assim, meu irmão, Asa, ele não perdeu a salvação não. Asa está na genealogia de Cristo. A genealogia de Cristo só tem gente que só tem vida trabalhada pela graça. Até de prostituta. E Asa não perdeu a salvação não. Não foi ele que ganhou, foi a graça de Deus que deu. Ninguém perde o que não conquistou não. A gente só perde o que a gente tem. A salvação vem do Senhor. Ele não recebeu essa palavra, né? Ele quis ficar com a teologia que ele aprendeu lá na cadeia. E aí esse camarada tá aí sofrendo até hoje aí. Dizendo que uma hora deixa. Uma hora ele deixa as drogas, uma hora ele para de roubar, uma hora ele para de dar trabalho à mãe dele, que a mãe dele vive pelas horas da morte por causa da vida que ele leva. Mas aí eu fiz também igual o Senhor aqui para esse camarada. Eu disse, rapaz, tá bom, Asa perdeu a salvação. Só crê se você quiser dar crédito às minhas palavras. Se não quiser, meu irmão, eu vou seguir meu caminho aqui e tá tudo bem. Aprendamos isso com Jesus, sabe? O Senhor tinha toda a sabedoria, todo conhecimento de mistério ele tinha. Todas as profecias ele tinha na cabeça dele, tudo Jesus tinha. E Jesus chegou para os discípulos e falou, né? Se querer dar crédito, João Batista é o Elias que estava para vir, viu? Se quereis dar crédito. Se não quiser, tá tudo bem. Se não quiser, tá tudo bem. Então, ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? É quem tem entendimento, né, meu irmão? Quem tem entendimento, ouve. Quem não tem... Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos, pelas obras. O que o Senhor está dizendo aqui? Que a geração dele não recebeu nem João Batista, com a autoridade e poder de Elias, pregando no deserto, batizando, nem aceitou Jesus e não comendo, vivendo como nazireu, né? Jesus quando fala não comendo nem bebendo, porque João Batista era um nazireu do Senhor, não bebia vinho, nem comia comida nenhuma, nenhum manjar. A comida dele era aquela ração mesmo, a ração braba de um profeta mesmo, sabe? Quando a gente enche o bucho, a gente começa a rir, né? É bom, né? A gente enche o bucho no domingo aí depois vai se deitar. João Batista não tinha isso não, era aquela dose diária mesmo, pão nosso de cada dia. E pronto. João Batista era um ermitão, um homem rústico mesmo, com toda simplicidade.
João Batista era esse. E as pessoas diziam, tem demônio, não receberam João. Os fariseus e os saduceus, eles não receberam o batismo de João. Não receberam. Disseram, tem demônio. E veio Jesus, né? Como Eliseu, comendo, bebendo, comendo pão, bebendo vinho, comendo com pecadores. Aí fala, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Não receberam Jesus nem João Batista, mas ele fala, ó, para Deus a sabedoria é justificada pelas obras, né? A árvore é conhecida pelos frutos. A vida que eu e João Batista vivemos perante vocês não muda nada, viu? Diante de Deus. A gente veio aqui, cumpriu a profecia. E se vocês não creram, o problema é de vocês. Sinto muito dizer isso para vocês, viu? Vocês não receberam, sabe? Vocês, quando não é uma coisa, é outra. Não recebeu João de um jeito, nem me recebeu de um outro. Ninguém sabe o que vocês querem, mas eu estou dizendo uma coisa para vocês que a minha vida, as minhas obras e a vida de João Batista e as obras dele já cumpriu o que as profecias estavam determinadas para cumprir. E o resto não é comigo não, vocês vão se ver com Deus. Jesus promete descanso para a alma, versículo 20. Vamos ler a segunda parte do capítulo. Está quase. Então, começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, pessoal, a primeira parte aqui na segunda parte desse capítulo, começa aqui no versículo 20. O Senhor, ele começa a mostrar como ele lidava com a rejeição. Nós sofremos rejeição, né? O mundo, ele não quer o evangelho, não. O mundo, a maior parte das pessoas rejeitam a palavra, rejeitam a verdade. A gente encontra pouca adesão à verdade do evangelho nesse mundo. Mas o Senhor nos ensina como é que a gente trabalha, porque ele primeiro foi rejeitado. Se nós somos rejeitados hoje, foi porque ele também primeiro foi rejeitado, antes de nós. E ele fala aqui de uma problemática, sabe? Porque todo mundo quer milagre. Quando tem um milagre e a multiplicação de pães, meu amigo, todo mundo pula, todo mundo se alegra, todo mundo. Mas quando fala de arrependimento de pecado e conversão a Deus, meu irmão, é quando o camarada, ele vem igual o Félix fez com Paulo. Rapaz, sobre essas coisas, Paulo, outra hora a gente conversa, tá bom? Eu vou pra cá, porque a conversa já começou a azedar. Tava até boazinha, Paulo, mas quando tu começa com essas conversas de arrependimento, conversão a Deus, sabe? Juízo de vivos e mortos. Eita, essa conversa aí já começa
Dá logo uma murrinha no camarada, o camarada fica logo inquieto, eu vou sair daqui. E é assim que o mundo nos trata. E o Senhor foi rejeitado nessas cidades, sabe? Corazim e Betsaida, cidades ali da região dele. Ele foi rejeitado. Aí o Senhor, ele fala, olha, ai de vocês, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, vocês não gostaram do milagre, né? Jesus está falando isso aqui para eles. Vocês não gostaram do milagre, não foi? Pô, eu tenho uma coisa para dizer para você. O que eu fiz aí, se fosse feito em Tiro e Sidom, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Tiro e Sidom, eles foram cidades que sofreram um grande juízo da parte de Deus. Está profetizado nos livros de Jeremias, Zacarias. Inclusive, Deus usa o Espírito, né? O Espírito Santo usa a imagem do rei de Tiro, né? Para falar da soberba de Satanás, né? O profeta profetizando falando do rei de Tiro, e ele lança para Satanás aquele orgulho e prepotência, sabe? E ele em seguida profetiza a queda de Tiro, do rei de Tiro e Sidom. E realmente Tiro e Sidom, eles sofreram um duro juízo, viu? Alexandre o Grande veio com seus exércitos, fez guerra durante muitos anos, se não me engano foi 10 anos, ou menos, sabe? Alexandre o Grande era rápido, só sei que derrubou, Tiro caiu, Sidom caiu, sofreram juízo. Os profetas profetizaram e caiu. E o Senhor está dizendo aqui, ó, Jeremias não, mas se eu tivesse ido lá e feito o que eu fiz aí, Betsaida e Corazim, ele estava até hoje, meu irmão. E Jesus não brinca, né, meu irmão? Jesus Cristo não brinca. Se o Senhor falou, é prego batido e pronta virada. Se ele falou que tinha tido arrependimento, é porque ia ter. Ele sabe de todas as coisas. Aí ele segue. Né? Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Aquele povo que sofreu um juízo de Deus, né? No dia do juízo do grande trono branco, haverá menos rigor para eles do que para esse povo judeu aqui, rapaz. Zeloso da lei de Deus, povo religioso, povo bom. Eles encontraram menos misericórdia. Eles encontraram menos misericórdia no dia do juízo do que a cidade, sabe? De Tiro e Sidom. Aí ele continua. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus. A fama de Cafarnaum era de judeus inteligentes, sabe? Intelectuais, conhecedores. Gente sabida, esse pessoal que fica discutindo Bíblia, né? Quer saber mais do que todo mundo. Era essa a qualidade de judeu de Cafarnaum. Inclusive da terra dele, né? Jesus morou em Cafarnaum. No seu ministério. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O Senhor está falando aqui, meu irmão, que os pés de graça e misericórdia do Senhor carrega também o juízo, viu? Essa palavra é muito dura, porque aqueles que rejeitaram, a cidade que rejeitou Jesus Cristo, vai encontrar menos juízo, vai encontrar mais rigor no dia do juízo do que Sodoma e Gomorra, né? Com toda a imundícia que Sodoma e Gomorra faziam. Um lugar de homossexuais depravados, de gente perversa. Porque o Senhor está dizendo que eles não tiveram a oportunidade que Cafarnaum teve de ouvir.
É por isso que as pessoas tiram por menos, hein, irmão? Às vezes a gente passa lá 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Quanto tempo passamos lá na Timbaúba, hein? Foi uns 5 anos, foi não? 6 a 7 anos. Mais? Porra, misericórdia, meu. 10 anos. 10 anos. Ou mais. 10 Eu anos. fiquei 12 anos lá, 10 anos. 10 anos pregando o evangelho numa determinada localidade aqui. Para hoje, para termos colhido muito, muito pouco fruto. 2 ou 3. Sabe? 2 pessoas alcançadas, 2 pessoas foram alcançadas pela graça. O resto nos detesta. Até hoje. E o Senhor fala aqui. Sodoma e Gomorra não teve essa oportunidade. E será computado isso no dia do juízo para eles, sabe? O não conhecimento deles acerca do Evangelho e os sinais que o Senhor operou. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo que para ti. Então, Cafarnaum também. Cafarnaum também sofreria as consequências de sua soberba, viu? Misericórdia. Sofrerão. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Interessante que o Senhor não estava falando com ninguém, mas ele está respondendo, né? Porque ele estava em oração. Oração no Espírito. Então, diante da rejeição, meus irmãos, desse mundo, o Senhor nos ensina a olhar para o céu e orar. Orando a todo momento, sabe? No Espírito. Até o momento do Senhor disparar numa ação de graças. Graças te dou, ó Pai. Sabe? Senhor dos céus e da terra. Senhor do céu e da terra por quê? Porque havia um homem ali lutando pelo interesse de Deus na terra. Era ele, era o Senhor. Ele é Senhor dos céus e da terra. Sabe? Na Bíblia, quando o povo judeu estava, durante o Antigo Testamento, quando o povo judeu estava em apostasia, em cativeiro, né? O templo foi destruído. No livro de Daniel, no livro de Esté, as orações fala só o Deus do céu. Porque não havia templo, né, onde o Senhor habitasse mais na terra. Mas no tempo de Jesus, tanto havia templo como havia o Messias estava ali lutando pelos interesses de Deus na terra. E o Senhor estava falando, aí ele fala: Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quem são esses sábios? É o pessoal de Cafarnaum mesmo, o pessoal de Betsaida, de Corazim. Ele deu graças, viu? Porque isso é um sinal de que o Senhor está julgando os sábios desse mundo. A rejeição. O Senhor nos ensina como é que trabalha com a rejeição. É graças a Deus, ó Pai, porque o Senhor só quis revelar mesmo aos teus pequeninos e o resto aí vão lidar contigo, Senhor. Está em tuas mãos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Então, quando somos rejeitados, a gente fala. Como a Buchaim. Buchaim estava no metrô, num ponto de ônibus, né, pregando o evangelho, entregando, panfletando. Chegou para um senhor e falou, ofereceu um panfleto e o cara: rapaz, saia daqui com isso aqui, saia, por favor. Aí a Buchaim olhou para o camarada e falou assim: tá bom, tá escrito. O Senhor falou que ia acontecer isso aí mesmo. O mundo ia rejeitar. Aí ele continuou andando, o cara correu atrás dele: oh, me dê pra cá, me dê pra cá. Aí o cara pegou o panfleto. A Buchaim foi sábio, né? Ele disse: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Ele não quer aqui, já está profetizado na palavra que isso ia acontecer. Graças a Deus, todas as circunstâncias. Vou continuar meu trabalho aqui, porque o Senhor disse que ia acontecer isso mesmo. Eu vou continuar aqui trabalhando.
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está falando aqui que no meio de toda essa rejeição, Ele é o único caminho, né? Está falando aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou... Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Vocês não vão ser salvos por outro caminho, não. Jesus está falando aqui. Sabe? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansado do pecado, oprimido por Satanás, sabe? O pecado gera cansaço, sofrimento, dor, exaustão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é a vontade do Pai, e o fardo é a obra que nós realizamos para que a vontade do Pai seja feita. E a obra de Deus e a vontade de Deus é suave, é leve, sabe? É leve para nós, irmãos. Porque Jesus Cristo, Ele nos chama a trabalhar para Ele e nele, que aí a gente vai encontrar verdadeiramente descanso, satisfação para nossas almas. Nós vivemos na época das almas perturbadas, né? Quantas pessoas doentes na alma? E a resposta para isso continua sendo a mesma, Jesus Cristo. Jesus Cristo sobre nossas vidas, irmãos. Amém. Vamos encerrar aqui o capítulo 11, vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa palavra. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós. Nos dê graça, Senhor, de não se escandalizar com a perseguição e o sofrimento. Olhar para Cristo. Não se escandalizar com a rejeição, Senhor, do mundo. Mas dá graça, Senhor, porque assim te aprove, revelar só aos pequeninos do Pai. Porque esse mundo, Senhor, realmente não quer nada com o Evangelho. Mas o Senhor sabe quem são os seus. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça e te rogamos. Amém. Amém.